Pães e peixes, exatamente isso. A Marcha de Versalhes, ou as Jornadas de Outubro, vai ser conhecida por protagonizar um grupo muito, a gente pode chamar até de ignorado, tá? Ao longo da Revolução Francesa. Porque quando a Revolução vai se desdobrando, você vai ter diversos documentos que vão meio que aproximando a população do que seria o cenário político. Só que um dos documentos chamava a Declaração do Homem e do Cidadão, ou seja, qual grupo está sendo excluído desse documento? As mulheres. E são as mulheres que vão levantar em estacas, da forma que elas puderem fazer isso, pães e peixes estragados porque elas não podiam comprar. Lembra da crise que está acontecendo na França? Então, aqueles pães e aqueles peixes que eram descartados, as mulheres foram lá, pegaram e todas marcharam até Versalhes. No último vídeo você viu que a distância entre Versalhes e Paris era um pouquinho distante mesmo, né? Era um pouquinho longa. Então nesse momento aí você vai ter as mulheres, aquela representação de grupos que estavam excluídos, se manifestando de alguma forma. Então depois da queda da Bastilha, a Marcha das Mulheres é talvez o segundo símbolo mais importante da Revolução Francesa. E elas pediam três coisas, tá? A primeira coisa era a baixa dos preços. Existia um alimento ali que era bem simples, era inclusive bem acessível à população, mas por conta da crise ele foi ficando muito caro, que era o pão. Então o pão se tornou uma das petições, né, para que, obviamente, algumas coisas mudassem na França. A segunda coisa seriam políticas sociais. O rei precisava atender essas petições, voltadas inclusive ao cenário alimentício. Já a terceira, adivinha, era para a família real voltar a Paris. Isso acontece, tá? É nesse momento, por exemplo, que a história vai contar que isso é uma fic, tá? Só para relembrar. Algumas frases são atribuídas a Maria Antonieta, mas ela nunca falou. Por exemplo, se vocês estão querendo pão, né? Se não tem pão, então comam brioches. Essa frase nunca foi dita pela Maria Antonieta, mas a história meio que atribui a ela justamente por conta do desdenho que ela tinha fazendo festas enquanto a população estava passando fome. E é nessa cena que aparece, tá? As mulheres marcham até Versalhes, olham a Maria Antonieta lá de cima do palácio. E aí, obviamente, como fique, mas se tornou uma história depois que foi se repetindo, a Maria Antonieta desconsidera todas as reivindicações dessas mulheres. Então, se torna um símbolo extremamente importante, tá, da Revolução. Não esquece, depois da queda da Bastilha, a Marcha das Mulheres.